Vamos lá ver agora se o meu rosto lindo vai aparecer, né, gente? Porque como é que eu vou ficar sem aparecer na live? Não pode. Pode. E Yeah. agora? E agora, Mai? Olha, tá ainda mais a parte abaixo do que o seu rosto. Gente, como tem que melhorar? Como é que eu vou aparecer nessa live? É a minha energia que tá muito grande, não tá cabendo. Ai, verdade. Como é que a gente faz? Meu Deus! E se eu virar de lado assim? Será que adianta? Acho que daí vai ficar pior, né? Que daí eu vou ficar deitada. Daí você vai ficar de lado. É a minha energia, gente. Eu vou explicar pra vocês. A minha energia ela tá muito grande hoje. Vocês vão ver só um pedacinho de mim. Vai ficar só no spoiler. Depois, pra ver inteiro, vai ter que assistir na quarta-feira lá no Instagram também, né, Mai? Isso mesmo. Mas qualquer coisa você fica um pouquinho mais para trás, aí pega melhor daí. Aqui você. Vamos ajustar, vamos ver. Aqui assim você me enxerga melhor? Sim. Aí Tá. aparece a sua carinha. Então, aqui você. Eu tô vendo uma carinha pequenininha, você vai ver uma carona grande. Não tem problema, não. Então, pessoal, quem vai chegando aí, sejam muito bem-vindos. Eu vou explicar que você está vendo só um pedacinho de mim, porque a minha energia hoje está muito expandida, você vai me ver só um pedacinho. E aí, para quem quer ver inteira, vai ter que ver na quarta-feira lá no Instagram. Mas tá tudo certo, segue e bora lá. A Diana disse que agora só apareceu o meu peito. Isso aí não pode, gente. Isso aí é nudez. E qual é a proposta, né, dessa live de hoje? A gente estava aí, enquanto o pessoal vai se achegando, a gente estava ajustando as questões técnicas. A proposta da live de hoje é falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na sua casa energeticamente, né? Ontem eu estava fazendo uma faxina aqui em casa, né? Uma faxina no plano físico, que sábado, eu não sei na casa de vocês, mas sábado geralmente é dia de faxina, né? E acontece que a gente limpa, limpa, limpa e parece que tem lugar que nunca tá arrumado, né? Parece que tem lugar que não limpa, parece que tem lugar que não se ajeita, é uma coisa muito interessante. Então, se você já percebeu que isso acontece na tua casa também, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a limpeza energética, ou seja, daquelas bagunças que não são físicas, mas que elas são Uhum. uma bagunça de energia, né, mãe? Isso acontece Isso aí mesmo. contigo às vezes, mas na tua casa? Sim, em alguns locais é mais, assim, a percepção é muito maior do que em outros, né? Tanto é que nos locais onde é que eu faço aí as minhas limpezas e tal, a energia é sempre mais equilibrada, né? Em relação aos outros locais. E é o Entendi. engraçado é que até a internet influencia, né? O sinal do Wi-Fi influencia também. Com certeza, com certeza. Mai, deixa eu te perguntar. A Diana pediu pra gente ajustar a questão da câmera, pra mim tá parecendo normal. Eu não sei se você percebe da gente abrir de novo ou seguimos por aqui. Acho que a gente segue, só você fica um pouquinho mais para trás e quando Tá, você vem para frente, você se escora, você corta praticamente todo o rosto, né? tá ok. Seguimos o fluxo. Então, o Seguiu. que que eu estava pensando de como explicar para cada um de vocês o que é essa bagunça energética? E aí me veio muito forte de fazer algumas perguntas para cada um que está assistindo, seja você que está assistindo ao vivo, seja você que vai assistir depois no YouTube, enfim, não tem problema. Mas presta atenção nessa pergunta para você ver como que ela mexe com você no seu corpo. Eu tenho certeza que todos vocês já devem ter ido a um hospital, não é? Quando você entra no hospital, o que que você sente? É uma construção como qualquer outra, é uma construção como uma faculdade, como uma universidade, mas você sente algo diferente quando você entra num hospital.
E olha só, se você entrar num hospital para ir olhar um bebê que nasceu na maternidade ou para ir olhar alguém que está internado, doentinho, parece que a sensação é quase a mesma. É uma coisa mais estranha, né? O teu corpo sente, o teu corpo meio que dá assim uma coisa engraçada. Acontece com vocês aí que estão assistindo a gente? Porque veja só, por mais que a gente não veja o que está acontecendo ao nosso redor, o nosso corpo, ele sente. Por mais que você não veja a sujeira energética que está no ambiente, e vamos chamar de sujeira porque fica mais fácil da gente entender. Por mais que a gente não veja, o nosso corpo ele sente, porque a primeira linguagem é o quê? É a energia. Então, o nosso corpo às vezes nem sabe lidar com o que está acontecendo, ele não consegue nem saber o que, que ele está captando naquele ambiente, mas ele sabe que tem alguma coisa diferente ali. Acontece isso contigo, mas quando tu entra no hospital, você faz essa sensação assim de que tem alguma coisa engraçada? Sim, é muito engraçado, porque quando eu entro num hospital, a primeira sensação que me vem assim é o frio, sabe? Um frio assim por todo o corpo, como se fosse que, nossa, o ar tivesse 20 graus a menos do que fora. E é uma sensação diferente, né? Tanto é que todas as coisas que acontecem aí também, né, influenciam essa percepção mais diferente. Outro lugar que é interessante da gente lembrar o que você sentiu, talvez quase, imagino que todo mundo já tenha ido a um velório. Vocês percebem o peso que tem só de você lembrar que você entrou nesse ambiente? E mesmo que seja uma pessoa que você não tinha tanta familiaridade. Muitas vezes a gente vai num velório, por exemplo, para honrar, né, a presença de um amigo, de um familiar que a gente gosta muito e que não é necessariamente uma pessoa que a gente convive tanto. Mas você percebe o quanto o teu corpo ele fica assim, parece que ele vai ser sufocado? Porque nesses ambientes e nesses lugares não só existe a questão da tristeza de todas as pessoas que já passaram por ali, mas tem impresso nos objetos, tem impresso nas paredes, tem impresso às vezes até na fluidez da água que você bebe nesse lugar, o peso da tristeza de quem partiu, o peso do choro, da mágoa, da decepção. Isso acontece muito. E essas energias, todas as energias do que acontece no ambiente, elas ficam impressas como se fosse um carimbo nos objetos, nas paredes, nos tecidos, nos alimentos e, obviamente, o teu corpo, ele vai captando toda essa energia e vai dizendo para você, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Alguém de vocês já foi em um ambiente, por exemplo, numa sala mortuária, mesmo que não tivesse ocorrendo um velório, para sentir o peso que tem nesse lugar? Ou até mesmo num cemitério no dia 2 de novembro, que é dia de finados. Vocês percebem que aquela energia ela fica no lugar e ela fica ali procurando alguém para se encostar? É muito louco isso, né? Uhum. Agora vamos mudar de áreas, né, Mai? Vamos mudar de áreas. Eu Sim. peguei dois exemplos mais pesados, assim, para a gente conseguir entender que o corpo, sim, ele entende e ele vê essa energia. A gente é que não consegue perceber, muitas vezes. Você já foi Uhum. em um shopping, provavelmente, né? O que que a gente sente quando vai no shopping? A gente não sente Ai, vontade de ser rico? uhum. De entrar em todas as lojas. A gente tem vontade de ser rico, de gastar todo o dinheiro, andar em todas as lojas. Se a gente pudesse, a gente faria igual nos filmes, né? Sairia com Uhum. quilos de sacolas de dentro do shopping. Porque a energia desse lugar convida a fazer esse movimento. Né? O que Uhum. os lojistas imprimem, né? Todo o movimento energético do lugar faz com que você tenha essa vontade de se movimentar e fazer aquela ação. A Thay pergunta: e quando tem barulho estranho na casa? Olha só, vamos pegar assim, ó. Imagina, imagina que aquilo que você pode ver. O que que é uma sujeira que você pode ver?
Você pode ver uma teia de aranha num canto, né? Você pode ver um cisco no chão. Você pode ver o saco de lixo que a gente às vezes coloca num canto lá até o dia do lixo passar. Tem as baguncinhas, tem o guarda-roupa revirado que a gente vai socando todas as coisas ali dentro. Isso são coisas que a gente consegue ver. Mas imagina que aonde você não consegue ver, mas você consegue sentir, existe tanto quanto aquilo ali. Então, em um ambiente onde a gente tem inúmeras discussões, inúmeras brigas, inúmeras tristezas, ou ao contrário, aquela casa gostosa onde todo mundo se reúne no domingo e fica junto, todas essas emoções, sentimentos, pensamentos, vibrações, elas ficam coladas nesse lugar, nesses móveis, nesses tecidos, nesses objetos. E é por isso que às vezes, né, a Thay falou lá, quando a gente escuta barulhos, às vezes pode ser uma reprodução da nossa mente racional procurando encontrar aonde está essa sensação que o nosso corpo está sentindo. E às vezes é sim um movimento energético que está acontecendo. Vocês já ouviram falar que quando uma barata aparece é porque a casa está infestada? Vocês já ouviram falar nisso? Energeticamente é quase isso que acontece. Quando a gente começa a ouvir algo, quando a gente começa a perceber algo mais gritante, assim, é porque vamos dizer assim que já tem bastante coisinha para dar uma limpada. E aí o corpo vai achando maneiras que você consiga entender esse recado da tua casa. Outro lugar que talvez vocês já tenham tido assim uma sensação muito diferente é nas festas. Você já foi em uma festa que você não queria ir e dali a pouco você estava lá dançando bem feliz como se não houvesse amanhã? A energia dos lugares, ela contamina você. E existe uma máxima que a gente utiliza que é: ou você interfere no meio, ou o meio passa a interferir em você. Ou você vira a energia desse lugar de ponta cabeça e limpa para que você possa melhorar, para que você possa se sentir melhor, ou você será contaminado por ele. Num ambiente onde a energia é bacana, é gostosa, é nutritiva, é ótimo ser envolvido pelo meio. E quais são esses lugares? Um mato, uma praia, uma cachoeira deliciosa e quantos outros lugares que a gente adora ser tomado pela energia daquele meio. No entanto, existem situações onde a gente vai precisar, nós, mudar a energia do meio. Mais ou menos isso que você percebe, mas também na tua vida diária, assim? Sim, porque se você for ver, quando a gente também tem um consultório, né? Muitas vezes quando a gente está num local que a gente tem um consultório, tem várias pessoas, vários profissionais também aí, você pode ter a sua sala. Só que o meio externo, ele pode muitas vezes influenciar muito no teu interno e também você com os seus clientes também, né? Os seus pacientes, consultantes, enfim. Porque quando você tem o seu local, as suas coisas, é a sua energia aí, é a sua egrégora, você está ali alimentando. O meio externo, quando tem aí, da sua porta adiante até a porta de entrada, que muitas vezes tem outras pessoas, todo aquele meio também influencia, né? E muitas vezes a gente não percebe o que acontece quando a gente vai num shopping e tem aquela euforia e você volta para casa, murchou. Ou muitas vezes você em casa é aquela pessoa uau, extrovertida, bacana, legal, sai de casa murcha muitas vezes, né? Tipo, vai para uma festa e fica lá para um canto. Ou vai comer para ser alguma coisa, não rola o negócio, né? Não vai. Porque isso tudo pode influenciar. E o que a gente faz? A gente tem mecanismo, tem técnicas e várias coisas para quê? Para que o meio não interfira tanto assim internamente, né? Porque ninguém quer assim ir para algum lugar e pegar todas aquelas coisinhas, né? Algo que vem muito no consultório, né, Mike, para você também deve vir, as pessoas falarem assim: nossa, mas às vezes eu vou em determinado local e eu saio de lá tão mal, mas tão mal, que eu não sei o que aconteceu. É como se fosse que drenou toda a minha energia.
E realmente, muitas vezes isso pode acontecer, né? Dependendo dos locais que você vai. E isso necessariamente não quer dizer que você vá num local realmente triste. Você pode ir para alguma loja, alguma amiga. E aí nunca foi na casa de alguém e voltou pior do que do que antes, né? E, ou quem aí não morou num local e você, na sua antiga casa, era igual. Foi para aquele lugar e ficou pior muitas vezes. Ou melhorou, né? Tem muitas pessoas assim que podem mudar o financeiro, e não só financeiro, mas também o emocional, mudando de locais, mudando de casa, mudando de terreno, ou às vezes mudando a posição dos móveis, né? Porque quem aí trabalha com o Feng Shui, eles falam muito do negócio de ambientes, de o sofá para lá, isso para cá, né? Eu não sou dessa área, mas sei que tem também isso para auxiliar. E tem várias outras coisas também, né? E quando a gente for falar, por que a gente fala assim, cuidado com aquilo que você vai falar dentro da sua casa? Porque quando a gente Verdade. fala de casa, é casa nossa, do corpo, mas também casa aqui no terreno, no físico, material, a sua casa. Tanto essa casa, seu carro, o seu consultório, então, enfim, qualquer lugar. Porque quando a gente fala, quando a gente emite palavras, é como se fosse assim, como eu posso explicar para vocês? Imaginem que quando vocês falam qualquer coisa, vários bloquinhos, várias bolinhas saem da Partículas. sua boca, Uhum. partículas, né? Mas faz isso como se fosse físico, como se você pudesse ver. Então, isso ele vai, ele impregna na sua cadeira, no seu sofá, no seu guarda-roupa, e assim vai, até nas suas roupas que você está vestindo. Por que tem determinadas roupas que você não usa para ir para uma festa e outras que você usa? Também tem essa vibração. E quando a gente fala, a gente emite também a vibração. Lembre, campo elétrico magnético. A gente está falando, a gente está emitindo também tanto na fala quanto no magnetismo, na energia da gente. E muito pior só do que falar é a energia que você emana. Então, se você é aquela pessoa sempre não gosta de voltar para casa, porque lá você se sente sozinho, porque eu não gosto da minha família, porque N coisas, o que você está jogando na sua casa? Aí não é de menos, porque muitas vezes as plantas não vivem. Muitas vezes, né, Maia, as plantas podem não viver não porque você não dá água ou não cuida, mas assim também pelo ambiente que está aí, pela energia que está aí, né? E tudo influencia. Então, o que a gente faz, né, Maia? A gente E olha começa a só, mudar pequenos mãe. detalhes. E agora você falando da casa de cada um, né? Vou pedir para cada um que está assistindo agora, se não está em casa, mentaliza a sua casa. Por exemplo, Sim. você já percebeu que tem muitas pessoas, e às vezes até a gente, sai de casa e não consegue dormir. Não consegue dormir fora de casa. Por que acontece isso, né? Porque você está em tanta comunhão, muitas vezes, com a tua casa, com o teu quarto, com as tuas coisas, tem tanto a tua energia equilibrada ali, que quando você sai, às vezes você se desequilibra. Então, isso é sim interessante e positivo no sentido de que você está em comunhão com a tua casa. No entanto, quando isso começa a atrapalhar a tua vida, é importante equilibrar a tua energia para que você também possa estar bem fora de casa. Né? Para quem viaja muito, para quem tem um trabalho que requer isso, é importante olhar para isso também. E isso pode ser ajustado. Aí agora eu vou perguntar para vocês, né? Quantas roupas você já comprou ou até mesmo ganhou? Uma roupa linda, um casaco lindo, mas que você não consegue utilizar. Você bota e tu se sente mal. Às vezes ainda está naquele objeto a energia das pessoas pela Uhum. qual ele passou. A energia daquela vendedora que estava de saco cheio, colocou aquele casaco lá e disse, ai, tomara que nunca venda. Mas aí o que acontece é que a gente não sabe identificar isso e acaba achando que, Sim. né, a gente é refém dessas coisas, mas não. A gente pode viver em total harmonia com tudo que está ao nosso redor. Basta fazer do jeito certo. E eu queria trazer para vocês alguns conhecimentos que podem mudar
tudo a partir de hoje na sua vida e na harmonia do seu lar. Quantos de nós não estamos às vezes em casa, tá tudo certo e de repente começa uma brigaiada, de repente a criança não dorme, a Thay tá sempre lidando, né, com o pequenininho dela que às vezes ele não dorme de noite, não consegue se ajustar, ou ainda, você tem uma parte na casa que você já arrumou 25 vezes, mas ela tá sempre aquela parede tá mofada, aquela coisa tá sempre aquela parede quebra, aquele eletrodoméstico queima, aquela TV tá sempre bugada, até o celular não sai do chão. Gente, tudo isso é indício de desequilíbrio energético. Uhum. Os primeiros sintomas que você vai observar quando a tua casa, né, o teu ambiente não está equilibrado, a primeira coisa, os eletrodomésticos, os aparelhos eletrônicos começam a dar problema. Uma das Uhum. coisas aí é a internet de vocês. Vou dar um spoilerzinho para vocês. Eu estou me vendo perfeitamente nesse vídeo. Você está me vendo metade, está me vendo inteira. Por quê? Eu fiz uma limpeza energética na terça-feira passada. Eu e a Maia aqui em casa, né, Maia? Limpemos tudo. Isso Eu, mesmo. Maísa e a Maiara. Então, para mim, o vídeo tá parecendo normal. Eu já lidei aqui, não mudou nada. Mas o primeiro sintoma de que na tua casa existe um desequilíbrio energético é o mau funcionamento dos equipamentos eletrônicos, ou até mesmo ele começa a Uhum. queimar, começa a estragar, né, Mai? Outro Isso sintoma, mesmo, e até as lâmpadas, né? as Assim, não dá lâmpadas, poucos meses, uau, estoura. É indício dados, fortíssimo. os chuveiros começam a queimar. Outro sintoma muito assim comum, a parede começa a mofar. E às vezes assim, mas eu já passei, eu já tratei a parede, eu já resolvi o problema, a parede continua mofando. Isso é um sintoma de desequilíbrio energético. As Ou vão falar que tá plantinhas pro sul também, né? Porque não pega a luz. também, Não, não é bem também. isso. A própria Mai, né, comentou quando as plantinhas começam a morrer, quando os animais começam a adoecer ou até mesmo morrer, isso são Uhum. sintomas de que o seu lar está em desequilíbrio. Ai, Mai, mas é que aconteceu tal e tal coisa. Sim, às vezes são pontos isolados, mas começa a perceber a egrégora da tua casa. E agora eu vou fazer um exercício com vocês, mesmo sem vocês me enxergar. Eu vou pedir que você baixe as suas barreiras e procure se conectar com a energia da tua casa, mesmo que você não esteja em casa, não tem problema. Pede para o teu corpo e olha só, o corpo é a antena que capta todas essas energias. Ele está aí para isso, ele é especializado em captar as energias. E aí, quando ele capta e você não percebe os recadinhos, você também adoece. É importante você saber ler os recados que o teu corpo te traz. Quais são esses recados, né, Mai? A insônia, a enxaqueca, a irritação quando você chega em casa, a dor de cabeça, a dor de barriga. Que mais, Mai, dá pra gente citar de sintomas assim que o corpo tá reclamando do ambiente? A Alergias também. rinite, Rinite, alergia, sinusite, sei lá mais o que de it, que tem um monte. todas as Ah, rinite, muitas a vezes, dor. aham, a dor, muitas vezes você pode assim, como eu vou explicar? Sabe quando você tem uma dor só num determinado local do seu corpo e só aparenta ser em casa? Sabe quando você sai, digamos assim, uma dor no joelho, uma dor numa perna, num braço, qualquer coisa. Em casa, pô, tá a pior coisa. Vai no médico, passou, vai pra qualquer lugar, passa. Isso também pode ser sintomas disso. Porque a gente fala sintomas, né, mãe? Por quê? Porque é um vocabulário que a gente pode explicar o que seria, né? Não quer dizer que realmente seja um sintoma, mas em si é algo que o corpo ele avisa. E também ele pode também, né, Maia, avisar muito uma dor de cabeça, né? Porque eu percebo assim, quando eu morava em Chapecó, que eu morava num apartamento que eu estava fazendo a faculdade, eu tinha praticamente todos os dias dores de cabeça. Era algo assim, fiquei mais ou menos um ano, né? Um ano direitinho, assim, com Com dor aquela de dor que cabeça. da coisa. Aí, com dor de cabeça. Aí que eu fui notar que era o local e tal, né? Depois que eu saí de lá que a gente percebe isso. Mas enfim, aquele ano nem tava muito
nas partes e tal. E uma coisa, então, realmente, pode falar, mãe. tá. E aqui também a Thay colocou que você pode desenvolver doenças pesadas como câncer por conta das linhas doentes da própria Terra. O que seria isso, né? A gente pode Exato. começar a entrar aqui com a geobiologia, né, Mai? E o que a geobiologia ela faz? Tem várias mesas, mas uma específica é a de ambientes. Então você pode limpar a sua casa, junto com o seu terreno e várias coisas. O que a geo pega? A geo pega muito a parte aqui, sabe, o material. Então vai limpar muito o que tem aí. E na gel também, eles falam sobre as linhas Gray, as linhas Hartmann e outras linhas. E também se você tem, muitas vezes assim, um rio que passa no subsolo dessa casa, ou vários veios d'água, pontos de energia que seriam postes elétricos, sabe aquela rede de energia enorme ali? Isso também pode influenciar negativamente na sua energia, porque se você está num local que tem muitos postes de energia, muitas redes energéticas, aquelas bem grandonas, isso dela emite uma radiação, um negócio aí fora do normal, né? A gente não percebe, mas isso emite. Também os veios d'água poluídos, né? Tem muitas Também. casas que embaixo passa esgoto, realmente. Cidade grande, muitas casas passa esgoto embaixo. E isso, querendo ou não, influencia na sua, No na sua bem-estar. residência, né? no bem-estar. E também o que percebe? O que foi a sua residência? O que aquele terreno foi antigamente, né? Ali em Chapecó, e a Thay também tem onde é que ela mora, enfim, teve várias coisas, né, que aconteceu antes da construção, então isso também influencia o local. Por isso que E aí, quando você vai comprar uma casa ou alugar, você gosta de umas e umas você não gosta. exato, é o teu corpo entendendo o que faz bem para ele, né, Mai? E o que é interessante falar é que, ok, então minha casa tem todos esses sintomas, agora eu tô ferrada, vou ficar doente, vou morrer. Não, calma, tá tudo certo. Para tudo existe um ponto de equilíbrio, porque a gente acredita o quê? Que o sintoma é uma mensagem que a gente pode entender. Então, você que está aí me assistindo agora, está assistindo essa live, né, mãe? Mesmo nós mesmos vamos fazer esse exercício. Eu vou pedir para você se conectar com o teu corpo e se conectar com a energia da tua casa agora. Da casa, do ambiente onde você está. Baixa as barreiras e pergunta para ele a seguinte pergunta: quantos por cento de energia nociva tem aqui? Mas olha só, você não tem que entender, você não precisa buscar uma forma de explicar. O primeiro número que vem na tua cabeça é a leitura que o teu corpo fez. Então vamos lá. Verdade. Quantos por cento de energia nociva tem aqui agora? Para mim veio 30. Quanto veio para vocês? Coloca aqui no chat para a gente ver como é que tá a qualidade da energia da tua casa agora. Porque veja, isso pode mudar. A Thay antes colocou, né? Às vezes a gente recebe visita e a visita traz uma energia que também fica na casa. Não é por maldade, não é porque ela não gosta de você, é porque ela não sabe lidar com isso. Quantas vezes a gente, a minha avó falava muito isso, né? Recebia às vezes uma pessoa que ela não gostava em casa, quando a pessoa saía, ela fazia uma salmoura e jogava, né, no caminho que a pessoa tinha ido para ela nunca mais voltar. O que que é isso senão uma forma de cortar a energia, né? De tirar essa relação energética. E aí, pessoal, quantos por cento de energia nociva veio? Ninguém colocou aqui, tá todo mundo 100%? Na minha apareceu Coloca aí para mim, 50, coloca aí para mim. 80 na casa e 30 no trabalho, tá? Quem mais? Quem mais? Quanto veio para ti, Mai? 50. No local onde é que eu tô 50. aqui, na minha sala aqui, que é barra escritório, várias outras coisas. Olha, Só a 7%, Adri que é o colocou local que eu mais vi. tá super bom o ambiente aí, Adri. Aí, enquanto vocês vão colocando, vou contar um segredo para vocês. Uma coisa que talvez vocês não saibam ou já saibam, mas não tenham a clareza sobre isso. O que é que faz com que a gente perceba isso? Existem energeticamente algumas coisas como teias energéticas
que ficam em todo o ambiente, nos cantos, e elas vão, não são visíveis ao seu olho, mas você consegue sentir. Elas ficam presas nos ambientes, nas paredes, nos lugares. Existem coisas que a gente chama de larvas astrais, né, Mai? Não precisa ter medo, elas não vão engolir você, mas são energias, são formas de energias que a gente chama larvas astrais. Por quê? Porque é uma energia que vai deteriorando as coisas, vai deteriorando os ambientes, né? Aquela parede que vai caindo, que a pintura vai estragando, são larvas astrais muitas vezes. A gente tem ainda os miasmas, que são como se fossem os grudes energéticos, né? A Mai falava, quando você fala uma palavra, por exemplo, eu odeio morar nesse lugar. Cada vez que você fala uma frase parecida como essa, uma partícula disso sai da sua boca e gruda no ambiente. Gruda na tua roupa, gruda em você. Isso não é visível, mas existe e vai acumulando. Então imagina numa casa onde você fala isso todo dia, e aí você fala assim: "Eu odeio quando chove". Sai mais uma dessa. "Eu odeio quando tem sol". "Eu odeio esse vizinho". Acho um saco morar nesse lugar. Cada vez que você vai falando essas palavras, essas gosmas vão colando no seu ambiente e Uhum. vai dando essa característica de uma energia mais nociva, mais tóxica, que vai adoecendo você e a tua casa. Outras coisas que você pode ter também são portais. Mas o que que é portal, Maia? Eu nem acredito nisso. Portal nada mais é do que um ponto central com várias energias. Assim como você tem, por exemplo, por que que se fala tanto, né, Maia, da gente tapar o ralo do banheiro, da gente tapar o Uhum. sifão da pia? Porque nesses lugares tem circulação grande de energia. Então, nada mais é do que um portal de uma forma bem simples, explicando para você que não precisa ter medo do que você não vê. Mas quando você começa a entender o que está acontecendo no teu lar, no teu corpo, na tua casa, você começa a ter possibilidade de tratar isso. Mas e trata com o quê? A Mai já trouxe uma das ferramentas mais incríveis para você harmonizar o teu lar, a tua casa e principalmente a relação que você tem com esse lugar, com esse terreno, por exemplo, né, Mai? Que é a geobiologia. Outras coisas que você pode fazer é sim aqueles benzimentos que a gente faz, né? Acende um incenso, abre assim Uhum. para entrar um sol. O que mais vocês fazem em casa que vai harmonizando? Coloca uma música gostosa, porque veja, as partículas de som são as mais poderosas quando a gente está trabalhando com energia. Quantos de vocês não colocam lá no YouTube, né? Limpeza de casa, limpeza da energia, e bota aquela música e parece que fica mais gostoso. Porque o som tem um poder muito forte. E a Mai deu uma dica fantástica. Cuidado com o que você fala dentro da tua casa, né, Mai? O que mais a gente Isso poderia mesmo. trazer para esse povo lindo, Mai? Você já comprou roupa de brechó? Alguém colocou num comentário, não sei aonde aí, que não comprava roupa de brechó. Não, não sou de comprar assim. Não curto muito a energia que tem nas roupas, né? Eu cuido muito assim. Tanto é que se eu ganho alguma peça de roupa, digamos assim, usada, eu percebo se realmente isso vai ficar legal no meu corpo, porque eu sou uma pessoa assim, meia chatinha, né? Visto pelo ponto de vista de várias pessoas, para mim ter uma roupa, um calçado. Então eu vou muito pela energia das coisas, isso é desde criança. Então tem coisas que eu digo assim, eu não vou usar, não adianta eu comprar, não adianta segurar porque o negócio não vai. Então o que que eu faço? No mínimo 2 vezes por ano, né? Quando troca as estações entre inverno e verão, eu gosto de mudar todo o meu guarda-roupa, assim, de tirar todas as roupas, dobrar bem certinho e colocar tudo organizadinho. Eu sou uma pessoa que gosta de organização, assim, então, né, não curto muito aquele negócio todo bagunçado aí, me dá uns tiques nervosos, né, mas enfim. O que que eu faço? Eu deixo as roupas, digamos assim, se eu não uso, eu deixo mais ou menos um ano dentro do meu guarda-roupa. Eu vejo que eu não vou usar aquilo lá de jeito nenhum, eu tiro e dou pra alguém. Por quê? Porque se eu deixar lá aquelas pilhas de roupas, cara, aquilo lá vai ser só uma energia, algo estagnado, sabe?
É como se fosse assim, eu vejo como se fosse assim, um monte de pedras lá dentro ocupando espaço. Porque aquilo lá não tá sendo útil para mim. Então, aquilo que não tá sendo útil, eu gosto de dar para alguém. Que pelo menos assim, para mim não é útil, para outra pessoa vai ser, né? Então não fica ali estocando. Sabe quando as pessoas têm muita mania de guardar coisas, guardar? Tem casas assim que é, nossa, é até fenomenal você olhar assim, puras caixinhas ou puras coisas e blá blá blá. Quando isso acontece, às vezes muitas vezes você tem que perceber o que é que está acontecendo com a pessoa, né? Porque é um desequilíbrio realmente. Você querer Uhum. guardar. Quando alguma coisa quebra, ou você conserta, ou você joga fora, ou você dá para alguém, sei lá, faz alguma coisa, mas não deixa, sabe? Vai empurrando, vai empurrando. Ah, vou deixar aí. Um dia talvez eu use. Um dia talvez eu vou fazer alguma coisa. Cara, muitas vezes aquele dia não chega. E o que acontece? Você está estocando tanta coisa que você não sabe o porquê que você começou a ficar doente, o porquê que as coisas não estão começando mais a dar certo para você, ou você estagnou na vida, né? Chegou um patamar ali, foi e não vai mais, não consegue mais seguir, né? Seguir em frente, porque vamos imaginar assim, você tem um caminho todo pela sua frente, né? A sua vida é um caminho, a nossa vida é um caminho. Quando você começa a estocar muitas coisas e colocar ali coisas que você não usa e você não gosta, mas você ainda tem aí, porque vai que, né, aquilo você vai precisar, começa a imaginar aquilo, começa a empilhar, empilha. Você começa a passar, você consegue passar por esse caminho, ou muitas vezes Com você vai tanta ter que coisa. contornar o caminho, né? Muitas vezes contornar, e muitas vezes o contornar pode ser mais difícil do que você retirar tudo aquilo e seguir em frente, né? Porque muitas vezes a gente escolhe, às vezes a gente escolhe a leveza, né? Mas muitas vezes a gente escolhe o pesado na nossa vida. A gente não sabe, e a gente depois ainda reclama, né? Por que não dá certo? Por isso, por aquilo. Porque a gente tem que perceber o que está no nosso redor, né? Verdade. Todas as roupas que você tem aí no seu guarda-roupa, todas elas você gosta realmente delas ou você tem só porque gosta? Só porque tem, né? Só para dizer que tem, né? Todos os calçados que você tem realmente é algo que está tá te trazendo uma alegria, um prazer, ou você tem aí só para dizer, né? Porque eu não vou dar porque vai que um dia eu preciso. Quantas coisas estão aí? E outra, né, mãe? Quando a gente compra, por exemplo, uma. Vamos falar realmente desse exemplo do brechó. Geralmente, quando você compra uma roupa do brechó, é uma roupa que as pessoas não queriam mais, que não faziam mais bem para Uhum. elas, ou é de uma pessoa que já faleceu. Então, a roupa também traz, né, essa rejeição, essa solidão. E A tudo isso. impressão magnética. Exato. Tudo isso a gente vai aprender a lidar melhor com isso. Aqui a gente está dando, né, uma introdução de como tudo isso funciona durante essa próxima semana, né? Como você pode administrar e sim comprar a roupa do brechó que você quiser, aprendendo a Uhum. harmonizar essa energia da roupa e entrando em comunhão com tudo que te cerca. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vai doer lá no coração. Quem de nós nunca deu um presente de mau gosto? Sabe quando tu vai num lugar que tu tem que dar um presente e que daí tu dá aquele presente tipo assim, que saco, vou ter que dar esse presente. Você sabia que a tua energia também ficou nesse presente e tá lá na casa dessa pessoa, sendo nociva para ela também? Então veja, nem sempre a gente faz ou recebe as coisas com uma intenção ruim. Às vezes é simplesmente uma energia que ficou ali. E aí a gente vai Uhum. aprendendo a harmonizar e a limpar tudo isso. É isso que a gente vai fazer essa semana. A partir de amanhã, já no Instagram, todos os dias, algumas dicas e alguns posts. E na quarta-feira, a gente vai falar mais sobre realmente as doenças e os problemas que são causados a partir dessas energias nocivas que estão na nossa casa. Ou seja, essas teias, esses miasmas, essas larvas astrais, a energia das palavras, tudo isso que está em desarmonia. Até na quarta-feira, eu vou te dar um tema de casa para você ir exercitando a percepção do teu corpo com relação à energia dos ambientes. Dá uma caminhada na tua casa e sente a energia de cada cômodo, que você vai perceber que um tá mais, um tá menos. Vai lá na frente, lá na varanda da sua casa, ou se você mora num apartamento, vai pelo hall de entrada, vai pelo corredor, vai percebendo como é que tá a energia para você perceber também se é interessante fazer uma limpeza aí energética ou não. De repente, se é pouquinho, você consegue lidar com isso.
Mas se ela tá mais do que 30%, tem que limpar, gente. Tem que fazer faxina. E aí a gente pode ainda beneficiar o nosso lar e as pessoas que moram próximos de nós, né? Como está a energia do seu terreno, a energia da casa dos seus pais, a energia da casa dos seus filhos, tudo isso vai exercitando no teu corpo. Ah, mãe, mas é que a minha mãe mora lá em outra cidade. Concentra e transporta o teu ser para lá. Você não precisa estar fisicamente lá, porque a energia, ela não está em um único lugar, ela pode ser percebida em qualquer lugar. E aí, vou dar um spoilerzinho para você. Na sexta-feira, a gente vai ter uma limpeza de ambientes especificamente montada para essa egrégora que a gente está começando hoje. Então, vai sentindo aí como é que tá a energia do seu lugar, da sua casa. A Thay colocou também da sala comercial, né, do ambiente da empresa onde você trabalha, para você perceber como que a gente faz para dar uma limpada nisso tudo, né, Mai? E ter muito mais leveza. A Thay colocou uma coisa ali que eu achei bem legal. Fala isso pro marido que leva 6 meses para consertar as coisas, né? Vou contar um segredo para ti, Thay. Isso tudo é influência energética. No momento que você limpa a energia que está ali grudando o marido que não está querendo arrumar, você vai ver como as coisas fluem melhor. Aqui em casa, depois daquela limpezona que a gente fez, mas a gente fez uma faxina, cara. Né? Lava jato da energia. Muita Foi coisa assim, foi o ó do Forobodó. Muita coisa já se modifica. Você percebe que as pessoas começam a querer cuidar mais desse lugar, a querer estar mais nesse lugar, porque energeticamente ele está mais equilibrado. Gente, da minha parte, era esses os spoilerzinhos que eu queria trazer para você e vou deixar o tema de casa. Vai exercitando a capacidade do teu corpo de compreender como está a energia no lugar onde você mora, né, Mai? Para a gente isso poder mesmo. fazer o restante, né, Mai? Isso, vai percebendo, porque muitas vezes agora você acha assim, ah, tá tudo bem, tá tudo incrível. Aí você começa assim, a perceber que talvez não tá tão legal, porque você começa a sair da ilusão de que aqui não tem nada e você começa a perceber que sim, você pode mudar, né? Que a pior coisa é quando a gente tapa os olhos e tapa tudo e não quer enxergar o que realmente tá aí. Aí a gente não sabe por que tá muitas vezes aquela coisa assim ruim, né? O que tá acontecendo? Perceba o que está aí. Então seria isso da minha parte também. Não queira E se outra, né, esconder e também Mai? não tenha medo, né? Exato. E outra, né, Mai? Quem não me enxergou com a cara inteira nessa live já pode saber que tem energia nociva na sua casa interferindo na transmissão das mensagens. Então já se organiza para assistir na quarta-feira. Isso Gente, mesmo. esse domingão aí fica com o nosso carinho e a nossa gratidão por você ter participado disso. Vai percebendo a energia dos ambientes, compartilha com as pessoas que estão sempre reclamando aí que a coisa não tá boa, que as coisas estão quebrando, que o dinheiro não tá vindo, porque dinheiro não gosta de energia ruim, gente. Dinheiro gosta de alegria. Então, aproveita durante o domingo aí, talvez assiste de novo essa live, compartilha com as amigas, com as pessoas que você gosta, para que elas também saibam como harmonizar a energia do celular. E na quarta-feira eu espero vocês lá no Instagram para a gente falar um pouquinho mais sobre as ferramentas e sobre os sintomas específicos que esses desequilíbrios causam para nós. E aproveita, dá uma passadinha lá no YouTube, assiste as lives e seja sempre muito bem-vindo. Um beijo enorme para você e um ótimo final de semana, né, Mai? Tchau, Mai. Obrigada Isso, beijo, gratidão. pela sua Tchau, presença. gratidão. Gratidão.